Vamos lá, pessoal, ainda falando sobre os benefícios da justiça gratuita, tá? O artigo 790, no seu parágrafo 3º, ele fala que é facultado aos juízes, órgãos e julgadores e presidente dos tribunais do trabalho de qualquer instância, conceder a requerimento ou de ofício os benefícios da justiça gratuita. Então, a requerimento, né? O reclamante ele vai requerer fazer aquela declaração de hipossuficiência se ele recebe valor inferior a 40% do salário mínimo, inclusive quanto a traslados e instrumentos, aqueles que perceberem salário inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. No parágrafo 4º, ele fala ali, ele é bem específico, os benefícios da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência dos recursos para pagamento das custas do processo. Por isso que eu falei no outro vídeo, né? Ele fala ali que o benefício da justiça gratuita ele será concedido à parte, ele não especifica se é empregado, empregador, né, reclamante ou reclamado, ele não especifica ali. Então, tanto o reclamante quanto o reclamado, empregado ou empregador, ele pode ali requerer, mas ele tem que, quanto o reclamado, ele tem que comprovar esses benefícios da justiça gratuita, né? Quanto aos benefícios da justiça gratuita, pessoal, nós vamos falar ali que nós temos duas hipóteses ali quanto ao pagamento de honorários de advogados, que são os honorários sucumbenciais e os honorários periciais. Nós vamos falar mais para frente, os honorários sucumbenciais são os honorários da parte perdedora. Então, por exemplo, nós temos ali um pedido, nós temos ali 5 pedidos. Nós fomos perdedor em 3 pedidos, nós temos que pagar ali para o advogado da parte contrária os honorários de sucumbência do que o reclamante pediu, num exemplo, e ele teve ali indeferidos pedidos. Então, indeferidos pedidos ali, será pago os honorários de sucumbência para o advogado da parte contrária, tá certo? Então, quem é beneficiário da justiça gratuita, se perder na ação, ele será condenado dos honorários de sucumbência do que foi perdido naquele pedido. Nos pedidos que foram perdidos, ele será condenado nos honorários de sucumbência para o advogado da parte contrária. E também os honorários periciais. Dos honorários de sucumbência, ele vai ser pago para o advogado da parte que ganhou esse processo, será pago com os créditos desse processo, recebidos nesse processo ou de outro processo, no prazo de 2 anos. Nós temos que observar. A parte reclamante, ela foi sucumbente em alguns pedidos, o advogado da parte contrária, ela tem 2 anos para receber esses honorários sucumbenciais, que foi perdido ali do reclamante. Então, vamos colocar assim, não tem crédito para receber naquele processo ou em outro processo, o advogado tem que observar ali o prazo de 2 anos para requerer a execução dos honorários de sucumbência, né? Foi perdedor na ação, o reclamante, ele vai ser condenado nesses pedidos que ele foi perdedor. E os honorários periciais também, quanto à justiça gratuita, nós temos ali que quando ele for sucumbente, pessoal, sucumbente, ele perdeu aquele pedido, mas aqui nos honorários periciais, ele perdeu o pedido objeto daquela perícia. Ele pediu uma perícia de insalubridade ou de periculosidade, ele perdeu aquele pedido. Então, ele vai ser sucumbente, ele somente vai pagar esses honorários periciais se ele for perdedor. Quem perder o objeto pedido dessa perícia vai fazer o pagamento desses honorários periciais. O reclamante, se ele for perdedor
os honorários periciais. Ele perdeu aquele objeto de perícia. Ele vai pagar com os créditos que ele tem naquele processo, senão quem vai arcar é a União. Então, os honorários sucumbenciais, eles têm que ser pagos dos créditos que estão naquele processo ou em outro, ou o advogado tem o prazo de 2 anos para executar isso, mas dos honorários periciais, eles têm que ser pagos ali, na decisão do juiz. Quem perdeu a ação, quem perdeu o objeto daquele pedido, vai pagar os honorários periciais. Não tem crédito para receber o reclamante, quem vai pagar é a União, ele sendo beneficiário da justiça gratuita, tá? Nós estamos falando ali dos benefícios da justiça gratuita, tá certo? Os benefícios da justiça gratuita, pessoal, o reclamante, quando ele é beneficiário da justiça gratuita, ele não paga para interpor um recurso, tá certo? Para interpor um recurso ordinário, ele não paga as custas, ele não paga o valor para interpor esse recurso, mas ele pode ser condenado ali nos honorários sucumbenciais quando perde um pedido, algum pedido, ele paga para o advogado da parte contrária, e os honorários periciais, se ele for perdedor naquele objeto daquele pedido, ele paga os honorários periciais. Se ele não pagar com crédito naquele processo, a União é quem paga, ok, pessoal?